Graça e paz, povo de Deus. Estamos começando hoje mais um domingo. Domingo para glorificar o nome do Senhor, domingo para poder colocar diante de Deus as nossas vidas e pedir que Ele possa nos sustentar, nos fortalecer, nos guiar para a glória e para a honra dEle. Amém? Que Deus possa te dar um ótimo domingo, na presença dEle, e o Senhor possa te capacitar e te fortalecer. Eu gostaria de começar lendo a palavra do Senhor em Efésios. A palavra do Senhor nos diz, Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Amém? Esse texto fala para a gente sobre os tempos em que vivemos, não especificamente esse momento em que nós estamos passando, mas os tempos que nós estamos vivendo. Precisamos aprender a remir o nosso tempo, andando de forma prudente e não como necios ou como loucos, pode-se dizer, ou como tolos, mas como sábios, remindo o nosso tempo, aproveitando o nosso tempo, cuidando dele para que ele não seja um tempo mal gasto, não seja um tempo mal usado. Pelo contrário, tudo quanto fizermos possamos fazer para a glória do Senhor, porque os dias são maus. Isso cabe muito no momento em que nós estamos vivendo. É tempo de nós remirmos o nosso tempo, aproveitarmos ele para que assim a glória do Senhor possa reinar sobre as nossas vidas. Nós possamos glorificar o santo nome do Senhor e caminharmos para que a glória dele seja evidenciada nas nossas vidas e nós possamos reinar com o Senhor para tudo sempre. Para isso, possamos viver a nossa vida, uma vida que glorifique o nome do Senhor, uma vida que exalte o nome de Deus, e tudo quanto fizermos seja para a glória dele. Amém? Vamos orar? Pai de amor, Deus Todo-Poderoso, nós queremos nos colocar diante de Ti, para Te agradecer, para Te engrandecer e para pedir que o Senhor seja conosco nesse dia. Que o Senhor possa falar o nosso coração, que o Senhor possa abençoar as nossas famílias, que o Senhor possa cuidar de cada um de nós, para que a glória do Senhor seja restaurada a cada dia sobre as nossas vidas, para que a graça do Senhor possa ser derramada sobre os nossos corações e nós possamos entregar a Ti um louvor que chegue ao Teu trono como um aroma agradável e que possamos entregar ao Senhor uma vida de entrega diante da Tua presença, uma vida de dedicação ao Senhor, uma vida que exalte o santo nome do Senhor. Pedimos que o Senhor seja conosco, que o Senhor nos abençoe e fale aos nossos corações. É no nome de Jesus que pedimos, agradecendo e louvando o Seu santo nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Hoje nós vamos começar um estudo novo. Nós encerramos o livro de Tiago e agora a gente vai começar um novo estudo no livro de Efésios. Então, vamos estudar esse livro tão maravilhoso que Deus colocou sobre a nossa vida. Vamos glorificar o nome do Senhor juntos. Vamos exaltar o nome do Senhor através desse estudo bíblico. Eu quero convidar você a meditar comigo através desse texto. Nós vamos louvar o nome do Senhor agora, vamos engrandecer o nome do Senhor. Daqui a pouquinho a gente volta estudando essa palavra do Senhor a partir de Efésios capítulo 1. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor.
que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, que o nome de Deus possa ser glorificado através da vida dos nossos irmãos. Deus possa continuar a abençoar a vida deles e fortalecê-los para essa obra e para esse propósito de louvar e glorificar o nome de Deus. Amém? Vamos dar início então ao nosso estudo bíblico, o nosso estudo no livro de Éfeso, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós vamos ler o capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 14. A palavra do Senhor nos diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tende nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Vamos orar? Pai de amor, nós queremos agradecer ao Senhor, te dar louvores porque a tua mão tem sido sobre as nossas vidas, a tua graça tem sido sobre os nossos corações, e nós temos visto o quanto o Senhor tem sido fiel para conosco, dia após dia. Pedimos, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor nos conceda a tua verdade, a tua vontade, através da tua palavra, possamos conhecer aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. É no nome de Jesus que oramos e pedimos que o Senhor fale no nosso coração. Em nome de Jesus.
Amém. E amém. Bem, meus irmãos, a palavra do Senhor vem falar para nós no livro de Éfeso, no livro de Efésios, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, fala conosco de algo muito importante. Se nós pararmos para analisar a história de Éfeso, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, nós vamos ver que não foi o apóstolo Paulo que fundou a igreja em Éfeso, mas ele passou por ali em dois momentos que são relatados em Atos dos Apóstolos. E o mais importante é entender que a primeira passagem que ele passou ali, dentro das suas viagens missionárias, a primeira foi rápida, de um momento bem rápido, mas a segunda vez em que o apóstolo Paulo vai até a cidade de Éfeso, ele fica ali por 3 anos. Isso mostra a importância dessa cidade dentro do evangelismo, porque na região em que Éfeso estava, ela era como uma capital, literalmente uma capital, era a morada do governador da região. E é importante a gente compreender essas questões sobre a cidade, porque isso dá uma visão para a gente de como era a cidade de Éfeso. É uma cidade grande, mais ou menos 500 mil de habitantes naquela época, e para aquela época, 500 mil de habitantes era realmente um lugar gigantesco para aquela época, algo com muita, mas muita gente mesmo. Nós vamos ver isso em poucas cidades na região. Agora, quando a gente lê a palavra do Senhor aqui, nós vamos entender algumas coisas sobre o apóstolo Paulo. Tendo ele ficado 3 anos ali, ele fez dentro das suas 3 viagens missionárias 2 visitas. Isso mostra a importância dessa cidade. Mas, mais do que isso, o apóstolo Paulo escreve essa carta da cadeia, na sua primeira prisão em Roma. Nós entendemos que o apóstolo Paulo foi preso, ao que temos relato, pelo menos 2 vezes pelo Império Romano. A primeira é a que se estende ao final da carta de Atos dos Apóstolos, e essa segunda vez é uma das poucas vezes em que a gente vai ver o apóstolo Paulo escrevendo, por exemplo, escrevendo a Timóteo, escrevendo a outras cartas, mas esta carta em específico, Efésios, provavelmente foi escrita dentro da sua primeira prisão, que a gente encontra ali no final da carta de Atos dos Apóstolos. Mas esse texto traz para a gente uma questão bem peculiar. Ela vai falar para a gente dentro das 3 pessoas da Trindade: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse texto que a gente leu, ele é bastante teológico, apesar de ser uma abertura de uma carta. Ele fala muita teologia, ele fala de muita, literalmente, de muita teologia sobre o conhecimento de Deus, sobre quem é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é importante a gente entender isso. Dentro dessa carta, a gente vai encontrar do versículo 3, que é onde realmente a gente começa o escrito do apóstolo Paulo. Versículo 1 e 2 é apenas a apresentação, o cumprimento do apóstolo Paulo à igreja. Do versículo 3 até o versículo 14, nós temos uma única frase. Se você pegar a sua Bíblia aí, você vai encontrar. Não tem ponto de exclamação, não tem ponto de interrogação. É uma única frase, do versículo 3 até o versículo 14. É apenas vírgulas que a gente encontrar nesse texto. Um texto grande, com palavras às vezes difíceis de entendimento, como beneplácito. A gente vai encontrar, por exemplo, predestinação, e palavras que às vezes são um tanto estranhas, mas que trazem para a gente uma profundidade grandiosa do amor de Deus. Algo que a gente precisa compreender é que não existe riqueza nesse mundo que a gente vai encontrar além daquilo que Cristo tem para as nossas vidas. O amor de Deus pelas nossas vidas, a salvação em Cristo Jesus e sermos tocados pelo Espírito Santo de Deus através da própria presença dele nas nossas vidas. É isso que a gente vai encontrar aqui no texto de Efésios, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 14. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente pode encontrar nele algo maravilhoso. Vamos entender aqui.
O apóstolo Paulo começa dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Quando a gente lê esse versículo, e eu vejo muita gente usando ele para poder falar das bênçãos que Deus tem sobre as nossas vidas, e quando ele vem falar conosco, ele fala: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa falando do Pai, primeira pessoa da Trindade, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Quando eu vejo muitas pessoas usando esse texto, a gente encontra muita gente falando sobre as bênçãos que Deus tem para a nossa vida. A família, o emprego, o trabalho, uma casa para morar, um carro para poder dirigir, as coisas que Deus pode nos dar. Sim, tudo isso são bênçãos e nós não podemos tirar o fato de que tudo quanto nós temos é algo que Deus permitiu que nós tivéssemos. Mas, mais do que isso, esse texto vem trazer para a gente o quanto Deus nos tem abençoado com bênçãos de forma espiritual, de forma a gente compreender que não são coisas físicas, coisas que esse mundo pode nos proporcionar, ou mesmo que Deus tenha nos abençoado para podermos conseguir essas coisas. Não é exatamente sobre isso que o texto está nos falando. O texto nos fala que abençoado, bendito seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Mas que bênçãos são essas? O versículo 4 vai dar continuidade dizendo: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Mas olha que coisa maravilhosa. Nós somos escolhidos por Deus. Está aí uma das primeiras bênçãos espirituais que nós vamos encontrar nesse texto. Nós fomos escolhidos. Não é a questão de que nós venhamos a escolher a Deus, mas nós fomos escolhidos no Senhor, escolhidos nele. Quando a palavra do Senhor nos fala sobre a vida eterna ou a criação de todas as coisas, nós vemos que Deus criou tudo, todas as coisas, incluindo o ser humano. Mas a questão é, Deus ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Será que uma pergunta que fica para a gente é essa? Será que Deus sabia que Adão ia pecar? E se sabia, por que ele continuou com tudo, sabendo que tudo ia acontecer a partir do pecado de Adão? Deus colocou no seu propósito eterno criar o ser humano. Deus colocou no seu propósito eterno criar o homem, e tudo quanto ele fez foi para terminar essa criação com a coroa dessa criação, que é a criação do ser humano. Um ser à sua imagem e semelhança, para que ele pudesse andar e ter comunhão com Deus. Deus não precisava criar o homem. Deus quis criar o homem. Não é como se Deus estivesse sozinho na eternidade. Não é como se Deus estivesse, vamos dizer, com solidão. Então ele criou o homem e falou assim: não, eu vou ter alguém para poder compartilhar alguma coisa. Não. Deus ele é perfeito em si mesmo. A comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo existe desde antes da criação. Dessa forma, Deus não se sentia sozinho. Pelo contrário, Ele quis criar o homem não por uma necessidade, mas porque assim a sua bondade, a sua boa vontade, a sua eterna sabedoria o quis fazer assim. E a palavra do Senhor nos ensina que Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Deus sabia que Adão ia pecar, mas mesmo assim quis criar o homem. Ele quis fazer o ser humano. Ele quis, nisso tudo, criar para que ele pudesse ter comunhão com o homem. Então, Deus, em sua infinita sabedoria, em seu amor infinito, amou o ser humano e nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Sabendo que Adão ia pecar, Deus ainda assim continuou com essa obra e escolheu aqueles que haveriam de ser salvos antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de podermos oferecer qualquer coisa a Deus, antes de podermos prestar qualquer coisa ao Senhor, Ele já nos havia escolhido para vivermos nele. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele.
Devemos então entender aqui que nós somos escolhidos, mas precisamos também ter a nossa parte para vivermos em santidade irrepreensíveis perante o Senhor. Precisamos entender que o Senhor nos escolheu nele para que vivêssemos nele em santidade e irrepreensíveis, para glorificarmos o nome dele. O texto continua dizendo: e em amor nos predestinou para ele. Está aqui a segunda parte que a gente vai encontrar aqui. Nós somos escolhidos e também fomos predestinados dentro desse amor de Deus. O que quer dizer predestinação? Antes de qualquer coisa, ele nos destinou, ou seja, ele nos predestinou para ele. Deus nos criou antes de qualquer coisa para ele. Ele nos escolhe para sermos dele. E isso nos mostra esse amor tão grande do Senhor para com as nossas vidas. Ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Veja bem, nós somos adotados agora para sermos filhos. Não apenas servos do Senhor, mas filhos dele. Não somos escolhidos apenas para servi-lo, mas para vivermos como filhos desse Deus eterno, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Está aí uma palavra extremamente complicada. Beneplácito. Quando a gente olha a criação, a gente vê que o homem pecou, parece que Deus ficou numa encruzilhada. Vixe, agora eu estou enrolado, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para criar o homem agora? Como é que eu vou fazer para restaurar essa bagunça que o homem fez? Parece que Deus ficou num beco sem saída. Então, por causa disso, ele precisou enviar o seu filho. E é aí que a gente encontra também nisso o amor grandioso de Deus. Ele nos escolheu nele, ele nos predestinou para ele, para adoção. Fomos também adotados por meio de Cristo, ou seja, através do sacrifício de Jesus, nós podemos voltar para Deus, segundo o beneplácito da sua vontade. Mas a questão aqui, não é que Deus ficou numa encruzilhada, não é que Deus tenha ficado numa situação difícil, pelo contrário, beneplácito é a ideia de que a sua aprovação da sua vontade não foi por uma situação que ele foi colocado na parede, entre aspas, ele apenas consentiu com isso. Deus poderia muito bem deixar que as coisas corressem dessa forma, abandonar a sua criação e deixar que ela corresse ao Deus dará, como se tudo pudesse correr sem a vontade de Deus. Mas beneplácito significa consentimento, aprovação, ou seja, simplesmente porque ele quis, não porque ele teve que fazer, não porque ele foi obrigado a isso, não porque ele se sentiu coagido, pelo contrário, ele quis, para louvor da sua glória, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Deus nos escolheu nele, Deus nos predestinou para ele e Deus nos adotou como filhos por meio de Jesus Cristo. E é aqui que a gente encontra o amor de Deus, nosso Pai, a maior riqueza que a gente poderia ter na nossa vida, o amor de Deus, o Pai. E é então que logo em seguida a gente vai encontrar a graça de Cristo, o amor de Deus e a graça de Jesus Cristo. Porque o texto continua dizendo o seguinte, que para louvor da sua glória, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Veja, uma palavra que vai se repetir aqui por algumas vezes é por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça. Que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Deus nos concedeu essa graça, Deus nos concedeu essa salvação, essa escolha, essa predestinação, essa adoção em Cristo, não porque a gente merecesse, mas porque ele nos concedeu gratuitamente em Cristo, gratuitamente no amado, de graça, sem precisarmos ter nada a oferecer para ele, porque além de tudo nós não teríamos nada que ele quisesse para nós oferecermos para ele em troca da nossa salvação. Não haveria nada que pudéssemos fazer em uma vida toda de dedicação e entrega que realmente pudesse
comprar a nossa salvação. A vida eterna é de graça e é graciosa, porque o Senhor nos dá de uma forma tão maravilhosa. E esse amado, o qual temos, o versículo 7 vai dizer, o amado, no qual temos a redenção, fomos redimidos em Cristo, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Versículo 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Agora, a gente precisa compreender uma questão muito importante. A criação, Deus sabia que o homem iria pecar. Mas por que Deus faz tudo dessa forma? Eu gosto de exemplificar como uma reunião que Deus possa ter feito antes da criação do mundo. Sentou-se Ele, Pai, o Filho e o Espírito Santo, em si mesmo, um Deus trino que age de 3 formas diferentes, mas um único Deus. Ele, dentro dessa chamada economia, dessa comunhão dentro da Trindade, desse único Deus, ele fala em si mesmo como Pai: eu preciso criar, nós vamos criar esse projeto nosso. Nós vamos fazer toda a criação e vamos coroar com um ser à nossa imagem e semelhança. Só que tem um problema: ele vai pecar e isso vai nos distanciar dele. Isso vai deixá-lo distante de nós. Então, nessa reunião, Jesus se levantaria e dizia o seguinte: então, Pai, vamos fazer o seguinte, eu vou dar a minha vida para que Ele possa estar diante de nós novamente. Então o Espírito Santo se vira e diz: então eu vou convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Então nós podemos continuar com esse projeto da criação do homem. O texto vai nos dizer que, para louvor da glória da sua graça, Deus nos concedeu o amado, no amado, essa salvação, através de Cristo, no qual nós temos a redenção pelo sangue de Jesus. Jesus veio ao mundo, entregou-se, fez-se homem, o Deus eterno se fez homem, o Criador se fez a imagem da sua criatura, então viveu entre nós, entregou-se para que o seu sangue pudesse pagar pelos nossos pecados. O próprio Deus, o qual precisava redimir a sua criação, precisava que esse pecado fosse pago, que esse mal fosse coberto, que esse pecado fosse pago. Nós não tínhamos condição, como já dissemos, não teríamos condição física de poder, física, espiritual ou qualquer outro tipo de condição de poder nos redimir diante de Deus. Então Deus envia o seu próprio Filho para fazer isso por nós diante dele mesmo. Olha que coisa maravilhosa. Nós não temos condição, mas é Ele quem nos redime em si mesmo. Ok? Ele nos redime em si mesmo, no qual nós temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Está aí de novo essa palavra. A ideia de que, segundo a sua própria vontade, Deus não foi coagido a isso, Deus não se sentiu incomodado a isso, Ele quis fazer tudo isso. E Ele faz isso por amor a nós e pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós entendemos isso. E o que Ele vai dizer que no versículo 10, de convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Tudo corroborou, tudo levou a esse momento, na plenitude dos tempos, no melhor momento em que Deus queria fazer tudo isso. Deus envia o seu Filho para que ele pudesse morrer em favor de muitos. E o texto continua no versículo 11: nele digo, no qual somos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Aquele que faz todas as coisas. Somos predestinados. Somos destinados a Ele, antes de qualquer coisa. Antes mesmo do nosso nascimento. Antes mesmo de uma família genealógica
que pudesse vir sobre as nossas vidas, para que pudéssemos dizer, olha, é porque ele amou lá atrás alguém como o rei Davi e aí prometeu que ia salvar. Não, predestinados em Cristo Jesus, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nós esperamos no Senhor e isso nos traz essa salvação. Nós buscamos no Senhor e é isso, através da nossa fé. É pela graça que somos salvos. Mediante a nossa fé, nós podemos então ver essa salvação acontecer nas nossas vidas. Não porque nós quisemos, não porque nós tivemos a capacidade para isso, mas porque Ele quis, segundo a sua eterna vontade. O texto no versículo 13 vai dizer o seguinte: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Nós falamos do amor do Deus, nosso Pai, nós falamos da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e agora falamos desse selo no Espírito Santo, o Espírito Santo da promessa. E aqui a gente precisa parar para entender uma coisa muito importante, extremamente grandiosa, para a gente crescer como igreja. O texto nos diz o seguinte, que nós somos selados no Santo Espírito da promessa. Precisamos entender duas coisas: o que é esse selo e o que é essa promessa. Antigamente, uma carta, quando ela era entregue naquela época, ela não vinha no envelope, como a gente fala, e o selo não era esse selinho que custa às vezes 5 centavos, dependendo do selo que muita gente coleciona, né? Esses selos são caríssimos às vezes, mas o selo comum de uma carta, ele custa muito barato. Não era esse tipo de selo. O selo que nós vamos colocar aqui era a cera da vela, que era derramada sobre o pergaminho enrolado, e ali, para poder fechar e ninguém abrir, era derramado cera de vela, às vezes uma vela mais especial, de uma cor diferente, colocada ali em cima. Vamos colocar a vela derretida e derramada ali, e depois vinha-se com o símbolo de quem estava enviando a carta, seja o rei ou o general, ou somente alguém de renome ou de uma família importante teria esse selo, que era, no caso, o emblema da família. Então se colocava às vezes num anel ou num carimbo, e se colocava sobre aquela cera da vela aquele símbolo. Então todos entenderiam, quando aquela carta chegasse, que olha, realmente essa carta é do general, é do rei, é dessa família importante. Então a ideia é que nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. Fomos, como essa carta a Deus, nós somos marcados com essa cera da vela, e o Espírito Santo é aquele que nos marca. Somos marcados com o Espírito Santo. E que promessa é essa? A palavra do Senhor fala que nosso Senhor Jesus Cristo voltaria um dia para nos buscar. Voltaria para buscar a sua igreja. Jesus, como o Deus eterno, não precisaremos cobrar dele promessa alguma. A palavra do Senhor nos diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, se ele prometeu, ele cumprirá. Se ele falou que vai fazer, ele vai fazer acontecer. E então, essa promessa é a promessa de que ele voltaria para nos buscar. Então, o texto ainda continua dizendo no versículo 14, o Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. E aí que as coisas parecem ficar um pouco mais estranhas, mas vamos entender isso daqui. O texto diz assim, o qual ele é o penhor da nossa herança. O que é um penhor? Quando você precisa de um dinheiro, talvez você possa ir no banco e penhorar alguma coisa, penhorar suas joias, penhorar sua casa, penhorar o carro, e isso mostra que você está fazendo o seguinte: eu coloco diante de vocês a minha casa, o meu carro ou as joias, e se eu não pagar essa promessa que eu fiz de pagar esse dinheiro que eu peguei com vocês, vocês podem então pegar a minha casa com o pagamento dessa dívida, vocês podem pegar o carro, pegar as joias com o pagamento da dívida que eu estou fazendo com vocês. A palavra do Senhor nos diz que
Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas ainda assim ele deixou conosco um penhor, que é o próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo do Senhor, o qual é o penhor da nossa herança, aquilo que ele prometeu até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Olha que coisa maravilhosa. A ideia de que, sem precisar disso, ele deixou conosco algo que comprovaria que ele voltaria para nos buscar, que é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus que habita os nossos corações, que está conosco, é ele o penhor da nossa herança. Aquilo que ele nos prometeu, ele vai cumprir e ele vai fazer acontecer. Até o resgate da sua propriedade, ou seja, quando ele vier para buscar a sua igreja, em louvor da sua glória. Algo que se repete nesse texto por várias vezes é essa expressão, em louvor da sua glória. Tudo quanto Deus faz, acima de todas as coisas, é para louvor da glória dele, para louvor do seu nome, para que nós possamos louvá-lo, para que o nome dele não seja mal falado, maldito. O nome dele é importante, porque ele é Deus, e aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Veja que texto maravilhoso. Nós vimos aqui o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a salvação, ou melhor, o selo no Espírito Santo. E aqui nós temos um texto maravilhoso, que nos diz o quanto nós somos ricos em Deus, o quanto nós somos ricos no Senhor, o quanto nós somos ricos naquilo que Deus fez pelas nossas vidas. Não temos como pagar isso, não temos como comprar algo assim. Pelo contrário, quem comprou por nós essa salvação é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Veja que palavra maravilhosa que nós temos para a nossa vida através de Efésios capítulo 1. Para encerrar, eu gostaria de contar uma história que é comumente atribuída a um grande cientista, um cientista que cria em Deus. E esse cientista, ele por muitas vezes fazia um chacota da cara dele, dizendo que ele era cristão. E como que um cientista pode acreditar em Deus? Parece que hoje em dia isso é um absurdo. Mas os grandes cientistas da história, eles eram teólogos, eles criam em Deus e eles sabiam da existência do Senhor. Hoje parece existir essa guerra entre ciência e cristianismo e religião. Quando na verdade, durante muitos anos, apenas existia a ideia de que a ciência comprova aquilo que Deus realmente fez. Não podemos destituir uma da outra. E é importante a gente entender que isso é algo real. Mas voltando à história, esse cientista falou o seguinte: então eu vou fazer um experimento com vocês para provar isso que eu estou dizendo. Porque algo que eles diziam, os colegas dele que eram ateus, diziam assim: como é que Deus vai saber quando vier que você é cristão ou que você serve a Ele? Como que você vai poder, quando Jesus voltar para buscar a igreja, como é que ele vai saber que você faz parte dele, da igreja? Como é que ele não vai confundir? E com isso faziam a chacota da cara dele. Então vamos fazer uma experiência. Como ele era cientista, ele tinha um ímãs muito forte, o ímã que puxa o metal. Então ele colocou numa caixinha de madeira várias bolinhas de aço. E ele olhava para aquilo e dizia: vocês sabem discernir quais são as bolinhas de aço? E os colegas dele diziam: é lógico, são todas bolinhas de aço. Então ele misturou no meio delas bolinhas de gude, que eram do mesmo tamanho. Vocês sabem discernir quais são as bolinhas de aço, quais são as bolinhas de gude? Ele falou assim: lógico, dá para ver. Mas então ele veio com um pouco de areia por cima e tampou todas as bolinhas, tampou todas as bolas. E ele olha para aquilo e fala: vocês sabem discernir quais são as bolinhas de aço, quais são as bolinhas de gude? Eles vão dizer: não, agora não dá para ver. Então ele passa esse ímã bem forte por cima dessas bolinhas. Então as bolinhas de aço são atraídas pelo grande ímã. E então ele mostra dizendo o seguinte: olha, quando o nosso Senhor voltar para buscar a sua igreja, Ele vai atrair até Ele aqueles que são deles. Porque nós temos algo em nós que nos atrai até Ele, que nos cela, que é o próprio Espírito Santo. Aqueles cientistas não tiveram o que dizer então. Mas o mais importante é de nós compreendermos
toda essa grande maravilha que é poder servir ao Senhor. Porque Ele, nele mesmo, nos escolheu para poder servir a Ele, para poder andar com Ele. Não apenas isso, para sermos servos, mas para sermos filhos dEle. Que o Senhor possa trazer ao seu coração essa palavra maravilhosa. Que o Senhor possa trazer ao seu coração essa mensagem de Efésios capítulo 1. E que o seu coração possa ser cheio dessa mensagem. Que você é salvo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você tem o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e você é selado no Espírito Santo de Deus. Amém? Que o Senhor possa trazer isso ao seu coração. Que você possa descansar nele. Nesses dias em que estamos vivendo, confie nessa salvação em Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra em sua vida, ele é fiel para terminá-la. Não há nada que possa te separar do amor de Cristo. Apenas viva para Ele. Entregue-se a Ele e saiba que tudo mais Ele trará sobre a sua vida. Amém? Fiquem com Deus. Que Deus possa te dar um domingo abençoado. Lembrando que hoje à noite, às 19 horas, teremos o nosso culto ao vivo. Amém? Fiquem com Deus. Um grande abraço. E que o Senhor te abençoe no nome de Jesus. Amém? Então vamos orar. Pai de amor, Deus eterno, nós te agradecemos pela salvação, pela vida eterna, pela predestinação do Senhor, por termos sido feitos filhos teus, ó Deus. Mesmo quando não merecíamos, pelo nosso pecado, pelos nossos erros, nós te agradecemos porque o Senhor nos tem salvo. E por isso pedimos em nome de Jesus, renova as nossas forças em Ti, capacita-nos, ó Deus, a viver a Tua mensagem, a andar nos Teus caminhos. É o que te peço, Pai, no nome de Jesus. Eu me coloco diante do Senhor, coloco a Tua igreja diante do Senhor e peço que o Senhor possa nos trazer salvação e a vida eterna em Ti. Guia-nos pelas Tuas veredas, molda-nos pela Tua vontade e faz em nós, Deus, o Teu querer. Nós te agradecemos pela salvação, pela vida eterna no Senhor, pela salvação que o Senhor nos tem dado. Te agradecemos e pedimos que o Senhor nos renove a cada dia nessa certeza do Teu cuidado, nessa certeza do Teu amor. Te pedimos e te damos louvor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém e amém. Que o Senhor te dê uma semana abençoada, um ótimo domingo e que assim a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que o selar do Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida nesse dia e por todo sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem com Deus e que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus.